Boa tarde para você que está assistindo mais um programa CDL na TV. Hoje vamos falar sobre o aumento do salário mínimo, que a nível nacional passou para R$ 622. Porém, aqui em Juazeiro do Norte, o piso subiu acima do teto do mínimo e foi para 635 em convenção coletiva realizada entre o Sindilojas e o Sindicato dos Comerciários de Juazeiro, com a participação também da CDL nessa negociação. Então, estaremos recebendo hoje a doutora em Economia, professora Laudeci Martins, que também é chefe do Departamento de Economia da URCA. Vamos assistir e ter uma aula de economia agora em seguida. Doutora Laudeci, essa é uma boa notícia para o trabalhador brasileiro e também uma boa notícia para o comércio. Aliás, para a economia, né, de forma geral, que vai receber aí uma injeção de 47 bilhões de reais. O que a senhora acha desse aumento? Bom, esse aumento, assim como os anteriores, né, dessa era Lula-Dilma, ele tem uma representação muito grande por conta que ele não atinge somente o setor que comercializa e os trabalhadores, né? A economia ela é interligada. Então, um aumento da ordem de quase 15% e desse volume de recursos acaba produzindo um efeito multiplicador muito grande em todos os setores da economia. Então, por exemplo, quando a gente escuta críticas, principalmente do setor que paga o salário, dizendo que isso vai gerar desemprego, que as empresas não terão como arcar com tamanho reajuste, mas aí é uma visão somente de um lado da questão, porque essas mesmas empresas que vão realizar esse pagamento a mais, em torno de 15% a mais, elas também terão agregação nas suas vendas, na comercialização dos produtos, na medida que o salário, por exemplo, ele onera significativamente as transferências governamentais, a partir dos pagamentos do INSS, né? Então, é um efeito multiplicador significativo dentro da economia e que a gente precisa ver por vários ângulos e que é um incremento que vem sendo positivo e cada vez mais alargado, até porque o que a gente tem registrado nesses últimos anos é resultado de toda uma luta, né, de mais de 50 anos na história desse salário, né, e das categorias pressionando por uma melhor remuneração do trabalho. Aqui em Juazeiro do Norte, o piso comercial também sofreu reajuste decidido em convenção coletiva entre o Sindilojas e o Sindicato dos Empregados. O salário comercial em Juazeiro do Norte está em R$ 635, ou seja, maior do que o piso nacional. Por que isso é bom para o município? Bom, primeiro eu acho que é um exemplo a ser seguido por os demais municípios, por as demais categorias que vão entrar em negociação a partir da referência do mínimo, né? Porque o mínimo é um indicador, né? O mínimo é aquilo que tem que ser garantido, e ele é garantido por lei, mas ele é um piso, né? Ele não é um teto, ele é um indicador para que as economias pensem como se posicionar a partir disso. Então, acho que Juazeiro avança, né, no sentido de que esse piso, esse valor do salário mínimo agora para 2012 ultrapassa o limite mínimo, né, e em termos internos no município isso tem um efeito positivo muito grande, porque a categoria dos trabalhadores que são regrados por esse mínimo, e aí sobretudo os trabalhadores ligados à indústria e ao comércio, ela tem uma remuneração maior, portanto uma capacidade de compra maior, e esse efeito que a princípio seria redutor da lucratividade dos empregadores, ao final é um efeito positivo na economia, porque esses próprios trabalhadores estão tendo uma renda maior e, consequentemente, uma capacidade de compra maior. E aí onde é que essas mercadorias normalmente são adquiridas? Internamente dentro do próprio Juazeiro, porque o Juazeiro do Norte é um polo de comercialização para uma região. Quer dizer, não é uma realidade que você diga que um incremento de renda do trabalho se repercutiria em aumento de comercialização de bens em outro território, né? É uma convenção que vem beneficiar aos trabalhadores em primeira instância e a toda a economia juazeirense como consequência. A gente tem visto, né, agora no final do ano, um indicativo de que o Brasil está se tornando aí a sexta maior economia do mundo, né, onde
a senhora acha que o poder aquisitivo do trabalhador, visto que as lutas antigamente era para que o salário mínimo chegasse em $100, e hoje esse salário mínimo ele já ultrapassa os $300, o aumento desse poder aquisitivo do trabalhador influenciou para esse crescimento na economia brasileira? Penso que sim, porque veja só, havia a luta para que o salário chegasse em $100 e havia uma luta pior, até mais cruel, que era a luta por a garantia de que o que estava regrado na legislação fosse cumprido. Por exemplo, essa é uma luta histórica para os trabalhadores ligados às prefeituras, por exemplo, porque você tinha uma legislação que dizia que o salário mínimo era um valor, mas as prefeituras tinham muita dificuldade de cumprir, e enfim, então tinha a luta para melhorar o salário e tinha a luta também para cumprir aquilo que já se tinha. E aí o que acontece? O salário mínimo no Brasil hoje, ele é um indicador importante para as transferências governamentais da aposentadoria, ele é um indicador importante para as convenções, né, dos trabalhadores, né, mas ele já se distancia um pouco. O que nós falamos agora há pouco, Juazeiro se distancia, incrementa além do que esse salário. Então, a tendência é que cada vez mais o salário mínimo passe a ser apenas um indicador de contas públicas, principalmente das remunerações do INSS, de que ele seja isso mesmo, ele é um indicador, mas que a partir desse indicador, as convenções dos trabalhadores vão sempre praticando valores a mais. E por que isso é possível hoje, né? Eu lembro que na década de 80, eu fazia graduação em economia, e era assim, a gente lia muito texto falando sobre a dificuldade que o Brasil tinha de regrar o mínimo e cumprir, sobre que o salário mínimo no Brasil era um dos piores na escala do salário mínimo do mundo. Eu lembro que era muito comum a gente fazer estudos comparativos em que a gente pegava o salário mínimo brasileiro, dividia por os salários mínimos de outros países, somente para provar que o nosso era um dos piores, né? E agora nós somos, em termos de PIB, né, tem que deixar claro isso, a sexta economia do mundo. Então, a sexta economia do mundo, em termos de PIB, que é uma variável agregada, é de se esperar que também tenha um salário mínimo apenas como um indicador para se pensar cada vez mais o incremento dessa economia. Porque também a gente não pode perder de vista que tem as várias categorias que não são regradas pelo salário mínimo, mas que também estão tendo incremento salarial e melhoria de renda. Segundo o DIEESE, né, esse aumento salarial nacional de 14,13% foi o maior já registrado nos últimos 30 anos. Por que a senhora acredita que só agora houve um reajuste tão significativo? Eu acho que esse é um momento singular na história da economia brasileira, porque nós já tivemos situações em que, se a gente fosse fazer um estudo mais apurado, certamente a gente poderia ter um salário mínimo tão bom quanto o salário de 2012, mas eu penso que faltava algo muito importante naqueles momentos, que era a vontade política, né? Eu acho que nós vivemos uma realidade agora em que há uma vontade política de que a renda ela se distribua. Por exemplo, o governo anterior, o momento, principalmente o momento FHC, tinha tanta transferência pública quanto a era atual. Mas qual é a diferença? Essa transferência pública era principalmente para as grandes empresas, para o grande capital, para a grande agroindústria, né? Por exemplo, na questão da transferência via Bolsa Família, os governos anteriores eles transferiam recursos em alguns momentos muito mais do que o Bolsa Família. Só que essas bolsas eram bolsas de mestrado, bolsa de doutorado, quer dizer, é um outro tipo de foco. Então, esse momento, assim, eu penso que esse é um momento singular, porque ele congrega algumas coisas. Ele congrega crescimento econômico, ele congrega inserção internacional, e aí não só na compra e venda de produtos, mas no respeito que o resto do mundo tem por a gente nesse momento, né? Nós acumulamos na economia, é importante acumular recurso, é importante acumular tecnologia, mas é muito importante acumular credibilidade. Quando a economia perde a credibilidade, os outros fatores são afetados. Então, acho que nesse momento a gente consegue congregar essas coisas. A gente congrega renda, crescimento e credibilidade. E aí o resultado não poderia ser outro, né? Se o momento é ímpar, o salário mínimo também o será, né?
também com o aumento do salário, o governo sai ganhando com isso? Ele vai arrecadar mais? Com certeza, né? Conversando com algumas pessoas sobre essa nossa conversa aqui, nesse programa, e as pessoas elas costumam segmentar as análises econômicas, até porque ninguém tem a obrigação de fazer uma análise agregada na medida em que nem todos são economistas. E aí as pessoas falam muito o salário que onera a empresa e que vai demitir, porque do ponto de vista do trabalhador, ele recebe a notícia com duas questões. Uma é a alegria por ter um incremento, né, na sua renda, e o outro é o medo de que com isso a empresa não consiga segurar as suas contas com o trabalho e que vai ver ele próprio ser demitido. Então é mais ou menos assim, eu preferiria meu salário de 2011 garantir meu emprego do que, mas o que acontece? Aí eu queria deixar bem claro para os nossos ouvintes que eu dizia no começo, a economia ela é interligada, ela é encadeada, né? Então esse aumento, ele aumenta a renda do trabalhador, ele melhora a comercialização dos produtos e serviços e ele melhora a arrecadação tributária, né? Então e essa arrecadação tributária, por sua vez, melhora, pelo menos em tese, a oferta de bens públicos. E a oferta de bens públicos melhora a qualidade de vida. A qualidade de vida vai render mais trabalho, mais vontade empresarial. E aí a gente podia ficar agora um tempão aqui falando sobre os encadeamentos. Mas assim, só para deixar claro que é uma variável, que é um piso, que é um indicador e que tem efeitos positivos e negativos dentro da economia, mas que, ao meu ver, os ganhos são muito maiores do que as perdas. Ou seja, para nós, empresários, nós devemos ver esse aumento como um grande incremento de poder aquisitivo para o trabalhador, que se torna nosso consumidor, né? E automaticamente ele vai consumir mais, nós vamos vender mais e vamos ter condições de pagar o salário do nosso empregado. Exatamente. Assim, o que eu coloco quando eu estou conversando com as pessoas que trabalham como empregadores é justamente isso. Você precisa respirar esse aumento e pensar o seguinte: como é que esse aumento vai afetar positivamente, né? Primeiro, esse efeito positivo demora um tempo, porque é ao contrário do salário, que o salário é regrado num valor de 15% a mais e 30 dias depois você já precisa pagar uma folha de salário com esse novo índice, né? Mas aí, se você pensa que no horizonte de tempo de 2, 3 meses, por exemplo, essa própria massa de trabalhador retorna para o mercado com uma capacidade aquisitiva maior. Então, e essa capacidade aquisitiva maior vai estimular a tua produção. Por vezes a empresa poderá, além de remunerar aqueles que estão com ele no momento, de ter capacidade de ampliar as contratações para aumentar o nível de produção. No caso da economia brasileira e principalmente da economia caririense, que é a que a gente conhece melhor, essa é uma previsão que a gente não tem medo de fazer. Né? Nós estamos aqui num ritmo de crescimento significativo. A tendência é que esse crescimento cresça, aumente a cada dia e que a melhoria do salário mínimo só vem somar, né, nesse universo, com variáveis como as transferências públicas do Bolsa, a aposentadoria do INSS, o programa Minha Casa Minha Vida e os diversos outros estímulos que nós temos.